Olá, boa noite. Então, Boa pessoal, já estão? Já cá estamos, já cá estamos. Viva, boa noite. Olá, Ricardo. Olá, André. Já cá temos todos. Opa, hoje é só Andrés. Andrés, cena só Andrés. Está tudo bem disposto? Tudo ótimo. Com energia. Muito bem. Essa gente que é gente com energia, cheia de força. Vamos em frente. Exatamente, Arthur, exatamente. Adormeceste, André? Caramba. Eu não sei o que é que anda a acontecer, eu não sei o que anda a acontecer comigo, isto ultimamente eu adormeço, mas cheguei, é sinal que eu estou super energético agora, portanto. Eu acho que tem a ver com a competência sectorial de sono. Eu achei que tinha de adormecer, que é para falar da competência sectorial de sono, portanto... Da medicina dentária do sono, Souto. André, tens que falar nisso, pá. Tens que falar nisso. Tinha a ver com essa parte, eu sei que tinha... foi por isso que fizeste com isso. a medicina dentária de sono, eu achei que tinha de estar mais dentro do assunto ainda. Foi para viveres por dentro da medicina dentária do sono, não foi, Sim, André? eu com este tamanho, com a questão da apneia, eu achei que devia estar ainda mais dentro. Lava a cara com água fria, que resulta sempre. Mas estou com má cara, não? Não, agora não. A harmonização orofacial também, então podemos ir para aí. A Liliana está a ser mazinha. A Liliana, o André com má cara. Então... O André é impossível ter má cara. Verdade. A lista B é só boas caras, más caras não estão cá. Só caras giras. Giras e boas e mais coisas. E bonitas. E... Olha, temos uma agora aí que é a tua, uma cara muito bonita. Alright. Eu já fiz a requisição. Já estamos... Já estamos todos. On fire. Already on fire. On fire. Tudo on fire. Está tudo Vamos lá, André. Pronto para falar sobre especialidades e competências sectoriais, não é, André Chen? Exatamente. Tu vou fazer aquelas perguntas mesmo muito difíceis que não és... O homem do lema agora é o André Chen. André, fire away. Shoot. Conta. O quê? Já estamos live? Já estamos, já. Podes começar. Muito bem, caros amigos e caros colegas, bem-vindos então aqui a mais uma edição do Be Clear, aqui os nossos saraus e os nossos troca de ideias aqui da Lista B. Hoje temos a presença do nosso colega Arthur Lima, nosso candidato a bastonário pela Lista B, que eu saúdo. Muito gosto de estar aqui. Boa noite, André. Boa noite. E também vamos ter outras pessoas aqui que integram a Lista B, que vão falar aqui um bocadinho sobre algumas medidas que nós pensamos implementar e falar um bocadinho de como é que elas também surgiram, de como é que elas estão neste momento, o pé da situação. Temos obviamente, eu vou dispensar os títulos, como é lógico, somos todos colegas, estamos todos aqui para o mesmo objetivo. Claro. Temos o Ricardo Faria Almeida, temos a Liliana Silva e o André Maris de Almeida, que nos vão falar aqui um bocadinho sobre o tema das especialidades e das competências setoriais. E, portanto, esperamos aqui que possamos ter aqui uma boa troca de ideias, um bom aclarar de ideias para todos os que nos estão aqui a seguir, para todos os colegas que estão a ver este Be Clear. Eu, pessoalmente, obviamente, tenho aqui a função um bocadinho de moderação, mas, obviamente, também sou candidato do Conselho Geral da Lista B, portanto, obviamente, também já por aqui de fazer a declaração de interesses. A tua declaração de interesse. A minha declaração de interesse, é verdade. E sem mais demora, acho que podíamos entrar já aqui no tema, porque temos muito que falar e que isto importa ser dinâmico e que possamos trocar aqui algumas ideias para aclarar. Obviamente, primeiras senhoras, mas neste caso vamos inverter aqui um bocadinho a ordem. A Liliana, que me desculpa aqui um bocadinho. Começo, obviamente, com o nosso candidato aqui, o colega Arthur Lima,
que é uma honra estar aqui com ele e poder fazer aqui algumas perguntas e alguns pedidos de esclarecimento e alguma troca de ideias. Obviamente que, pronto, nesta situação de Covid e nesta situação destes debates online, tem-se utilizado muito a internet para esta troca de ideias e troca de informações entre as várias listas. Mas, obviamente, nos últimos tempos surgia aqui uma ideia de que por estar muito ligado aqui à política, o colega Artur Lima nunca iria conseguir dar aqui um contributo à medicina dentária nacional. Eu penso que aqui é um excelente sítio para nós aclararmos um bocadinho essa ideia. Também parece que sim. E gostava de saber então a opinião do Artur sobre esta temática. Ok, sim senhor, é com muito gosto, André, que eu esclareço os colegas todos com muito gosto. Eu devo dizer que, relativamente à medicina dentária nacional, eu já estou na política há uns anos, como todos sabem, a minha vida é transparente, é pública e publicada, e sempre participei nas reuniões do Conselho Diretivo, em todas as reuniões da Ordem, em reuniões de grupos de trabalho dos mais diversos que a Ordem teve, e, portanto, sempre tive um papel muito importante quer dizer, nunca, não foi por causa da minha atividade política que eu deixei de dar o meu contributo à medicina dentária. Olha, desde logo na revisão do Estatuto, dou-te aqui 2 ou 3 exemplos logo de rajada. Desde logo na revisão do Estatuto, onde fui em inúmeras reuniões para 2015, e antes, um bocadinho antes, para prepararmos a revisão do Estatuto, do novo Estatuto que temos agora em vigor. Depois, com o processo das especialidades, onde também, não tão ativo, mas várias reuniões do Conselho Diretivo, onde também estive praticamente nelas todas. E onde fui também interventivo, que o diga o Faria de Almeida. E também nas competências sectoriais, onde me apliquei, e, portanto, e também em visitas que fiz a vários centros de saúde aí do continente, foram vários, na inauguração dos gabinetes de medicina dentária, que foram inaugurados aí um bocadinho pelo país todo. Eu fui a alguns, visitei alguns, a representação da Ordem, e também na companhia do atual bastonário, e, portanto, eu conheço muito bem o bom drama nacional, e se há coisa que eu sei fazer muito bem, que aprendi, é gerir o meu tempo, e essa coisa é fundamental, e eu sempre aprendi uma coisa, aliás, o meu pai sempre me ensinou uma coisa: é nunca peças nada que eu não tenho que fazer, pede sempre a um tipo ocupado que ele vai-te resolver o problema. Se tu pedires a um tipo que não faz nada, ele não te vai resolver o problema, e, portanto, pede àqueles que estão habituados a trabalhar, que estes sabem como é que te vão ajudar e sabem te resolver o problema. E, portanto, é uma máxima que eu tenho de vida, que aprendi do meu pai, e, portanto, muitas que aprendi dele, e é isso que eu tenho feito. E, portanto, dei sempre o meu contributo à medicina dentária regional também, mas sobretudo nacional, não é? Que era aqui no panorama regional também dei o meu contributo, sempre separei as duas faces, eram 2 faces da mesma moeda, mas perfeitamente distintas uma da outra, não é? E no continente a mesma coisa, fui a reuniões ao Ministério da Saúde, várias, quando foi a preparação da carreira específica de medicina dentária, várias reuniões na CSS, várias reuniões com o secretário de Estado, Fernando Araújo, e, portanto, e com toda aquela equipa. E, portanto, foi sempre, não foi para mim foi antes uma vantagem, de alguma maneira, ter o treino para participar nessas reuniões, a endurance para participar nelas, e às vezes eram reuniões de um dia inteiro. E lá estamos, e lá conseguimos levar água ao nosso moinho, André. Eu acho que muita gente, eu tenho deparado com muita gente a perguntar-me por este teu percurso profissional e por este, pronto, que é muito vasto e muito rico, muito cheio, no fundo, como estavas aqui a explicar. Mas há muitas pessoas, muitos colegas, obviamente, que me perguntam: mas quem é que é o colega Artur Lima? Qual é que é a motivação dele para se candidatar, e o que é que ele nos pode trazer de bom aqui para a nossa medicina dentária? Esta é mais ou menos a parte informal. Sempre me perguntam, então quem é ele? Pronto, tem a parte política, tem isto, mas quem é que é verdadeiramente Pronto, se me permites, eu vou-te dizer aqui um breve resumo de quem é o colega Artur Lima. O Artur Lima é um médico dentista, igual a todos os outros, todos os nossos colegas. Licenciei-me no Porto, abri consultório em Angra do Heroísmo privado, e, portanto, exerço medicina privada, medicina dentária privada, exerço ainda, portanto, é isso que dizem que eu não trabalho, nunca, eu sempre, porque há aí uma confusão. Eu sempre fui deputado e sou em não exclusividade, ou seja, eu sempre mantive a minha profissão de médico dentista, eu sempre exerci a medicina dentária, nunca deixei de exercer.
Aliás, eu sou só político por ser médico dentista, esta é que é a coisa engraçada. Exato, Eu fui exato. escolhido para ir para a política por ser médico dentista e para encabeçar uma lista. E, portanto, foi, digamos, a minha notoriedade como clínico, se me permitem dizer assim, não é? De uma forma para os colegas perceberem que eu fui escolhido por um partido, que é o CDS, que eu não escondo, toda a gente sabe, e foi isso, obviamente, o reconhecimento dos meus concidadãos que me escolheram para isso. E, portanto, também sou médico dentista, pertenço ao quadro do Centro de Saúde de Angra, portanto eu sei muito bem o que é a medicina dentária pública e o que é a medicina dentária privada, portanto para os colegas ficarem esclarecidos. Conheço as duas medicinas dentárias, participei em vários programas no Programa Regional de Saúde Oral e participei também a nível nacional, portanto tenho experiência privada, experiência pública, experiência comunitária e de levar a medicina dentária àqueles que mais precisavam. E também, obviamente, que tenho a experiência institucional, quer a nível da Ordem, onde fui representante da região autónoma dos Açores, e onde participei em inúmeros projetos, e onde, por exemplo, conseguimos que todas as regiões, na revisão do Estatuto, como te falei há um bocado, tivessem direito a voto. Eu nunca me canso de dizer isso, porque é descentralizar as coisas. E depois surgiu o desafio, portanto, o Artur Lima, em traços gerais, é um médico dentista igual a tantos os outros, e que está aqui com muito entusiasmo, com vontade de dar agora um contributo para a sua ordem com uma equipa. Não é o Artur Lima, é a equipa do Artur Lima que é candidata à ordem. E eu gostaria muito de salientar isso. É a nossa equipa, somos nós que temos este projeto comum e, portanto, em traços gerais, julgo que fica esclarecido quem é o Artur. O Artur é um colega igual a todos vós. E acho que André, Diz? André, posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Tenho esta mania terrível de Quem interromper. manda o outro André. Eu também sou o André, eu tenho esta mania horrível de interromper, desculpa. Arthur, aqui uma pergunta, e tem isto aqui a ver com a parte desta coisa da política, que eu estou um bocadinho, às vezes cansa um bocadinho esta história da política. É uma pergunta, Arthur, que eu quero fazer a ti como Arthur e não a ti como, se calhar, candidato a bastonário, mas como pessoa. Eu gostava de fazer uma pergunta, ver o que é que tu achas, e se calhar até podemos discutir aqui um bocadinho isto, se acharem bem. Esta questão de tu achares que, e isto é uma coisa que eu tenho pensado imenso, que é... Mesmo a dormir pensaste isto? Não, tu tires um bastonário. Não, é uma coisa que eu tenho pensado e tenho discutido imenso com colegas. Que é, tu tires um bastonário que tem uma experiência política como tu tens, e tens um bastonário que se mexe a nível político com a experiência que tu tens, e que trata por tu uma série de gente importante, que vai ser importante neste novo presente que nós temos, que é um presente, como tu disseste, André Chen, especial, pós-Covid, que nós vamos ter e que vamos ter aqui, ter uma série de exigências. Tu não achas que é importante de alguém ter o teu background político, vai ser extremamente importante para nós? Esta é uma pergunta pessoal a ti, Artur Lima, mediantista. Tu achas? André, eu acho que sim. Com certeza que ninguém é bom juiz em causa própria, não é? Mas eu acho que, ora bem, a medicina dentária não vai ter um futuro fácil nos próximos 4 anos. E, portanto, há alguém que tem experiência, eu já tive muita experiência institucional, não é que seja necessário ser político para ser bastonário da ordem, não é? Não vamos agora por aí. Agora, que ajuda nesta altura, ter experiência política, ter experiência de diálogo, de estabelecer consensos, de conhecer também muita gente. E obviamente que vocês também conhecem muita gente, na nossa equipa temos gente que conhece muita gente. Obviamente que eu acho isso muito importante, quer dizer, é um palco onde eu estou muito à vontade, e também a minha experiência de vida, quer cívica, eu também já participei em outras instituições, que não foi só na política, já dei a participação cívica em algumas instituições, e portanto, mas considero que sim, com toda a humildade e com toda a franqueza, o Artur Lima considera que é uma vantagem acrescida, digamos assim, é como a competência sectorial, pá. Um tipo é médico dentista e tem uma competência sectorial, pronto. É uma competência sectorial que me dá mais alguma diferenciação para o cargo de bastonário, pronto, se quiseres assim, é assim.
Exato. Aqui isto é uma coisa que eu acho que nunca ninguém tinha feito esta pergunta, e eu acho que era uma pergunta que eu gostava de ouvir tu, como Artur Lima, falar. Mas ficaste esclarecido? Ficaste esclarecido? Não, fica esclarecido, mas eu acho que era uma coisa que eu tinha pensado imensas vezes em perguntar-te, não tinha perguntado ainda. Resolvi perguntar-te num live, que é uma coisa um bocado... Olha, vou-te dizer uma coisa, André, não durmas muito, depois só fazes perguntas difíceis. Não tenho acordado para a próxima. Desculpa, mas André. Posso interromper aqui, porque o Artur tocou aqui num tema importante, que no fundo já faz parte um bocadinho também do programa eleitoral que nós temos e das nossas medidas como lista B. E obviamente, se calhar alargamos depois aqui um bocadinho também ao painel que está aqui, que tem a ver com algumas medidas que vão ser tomadas, e algumas são também já consequências de outras que já foram tomadas, que têm a ver com o regime das especialidades e das competências setoriais. E, portanto, aqui há muito interesse de muitos colegas em relação à posição do Artur, à posição de toda a equipa que integra a lista B. Obviamente o Ricardo também tem estado muito dentro do assunto. E se calhar podíamos abrir aqui para os colegas perceberem como é que se desenvolveu este processo de especialidades dentro da Ordem, qual é que era a ideia inicial e como é que isto se vai processar. Se calhar era bom termos aqui algumas... É o Ricardo que sabe disso. Ricardo, se calhar aqui era ótimo termos aqui o teu input, uma vez que... É rafiado, vai lá, é rafiado. Vamos lá. Olha, liga o som. Ricardo, liga o som. Sem som. Exato. É que me tinham pedido para tirar o som para não haver problema, agora sim estão a ouvir, não é? É melhor tirar o som por causa das coisas. De qualquer das formas, é verdade, doutor. De qualquer das formas, relativamente às especialidades, e perguntas bem, André, eu acho que era um projeto que já existia há algum tempo na Ordem, na verdade, e este é o típico projeto que demorou, quer dizer, começou em 99, com a especialidade de ortodontia cirurgical, há muitos anos atrás, e depois esteve, de certa forma, parado durante um período de tempo, e começou-se a trabalhar nele já há alguns anos esta parte. Eu lembro-me que as primeiras reuniões ainda foram em 2011, e foi um projeto que foi amadurecendo, e o amadurecer significa tentar reajustar um bocado aquilo que foram o sentir e o pulsar dos colegas, e a verdade é que demorou todos estes anos até colocado em prática. Um dos pontos essenciais, e lembro que na altura o secretário-geral até era o João Braga, e a verdade é que um dos pontos fulcrais na altura era tentar ser um processo inclusivo, não é? Porque, na verdade, quando se pensa nas especialidades, pensa-se sempre que é uma coisa feita só para alguns colegas, que têm determinado tipo de características, e é que à conta dessas características são eles apenas os iluminados que chegam a isso. E aqui foi um pouco o contrário. Um dos pontos assentes era que, obviamente, que não fosse assim, esse é o primeiro ponto. A dificuldade era, não sendo assim, que tipo de critérios é que nós vamos utilizar. E essa foi algo que demorou algum tempo, digamos, a evoluir e a acertar. A verdade é que, também te posso dizer, porque muitas vezes existe a discussão como é que o processo evoluiu e quais foram os contributos, a verdade é que chegou a haver durante todo o processo duas consultas públicas, uma em 2013 e outra em 2014, e dessas consultas públicas eu posso dizer que na primeira contribuíram 34 colegas e na altura 4 sociedades científicas e instituições que entenderam a título privado fazer esse contributo, e depois, numa segunda fase, na segunda discussão pública, contribuíram 9 colegas. Alguns obviamente, das contribuições foram incorporadas e outras não. Mas a ideia base foi essencialmente ser uma ideia inclusiva, obviamente com critérios, obviamente também que há que dizer, ou seja, há sempre um diferente sentir e pulsar, todos nós temos uma opinião diferente sobre as coisas, mas a verdade é que quando chegamos ao fim, e isso é uma curiosidade, eu tive o cuidado de o fazer, é que quando chegamos e quando nós vimos o número de especialistas, por exemplo, de cirurgia oral, tendo em conta o número de médicos dentistas no país, a percentagem que nos dava, quer para a cirurgia, quer para a pério, quer para a odontopediatria, era exatamente igual, com diferenças de décimas, do que acontecia nos outros países europeus, em termos percentuais, significa que, pelo menos aparentemente, os critérios foram mais ou menos adequados, obviamente que passíveis sempre de ser criticados e ser discutidos, e eu acho que esse foi, digamos, algo que é normal, não é? E acho que até salutar que assim seja, não é? Sim, por acaso assisti também de perto a esse criar das especialidades, obviamente, e eu acho que a maior parte dos colegas se pergunta, ok, então e agora, o futuro? Como é que vocês, lista B, vão pegar neste processo?
vão abrir isto a outros, vai ser um processo similar, vão pegar nas dificuldades que já existiram e transformá-las e modificá-las e transformar. O que é que vai ser o futuro disto, Ricardo? O que é que eu... Bem, está claro que, digamos, existem já 4 outras especialidades, não é? Que foram aprovadas e que existem, não foram ainda colocadas em prática, porque também a verdade é que havia, só para ter-se uma ideia, durante o processo de especialidades, desde que começou verdadeiramente o processo, eu respondi a mais de 2.100 e-mails, o que significa, obviamente, eu estou a falar eu e há outras pessoas, o que significa um trabalho que demorou anos, e que, obviamente, volto a dizer, passível, obviamente, de diferentes opiniões, mas que me parece, e obviamente que sou, quer dizer, árbitro em causa própria, parece-me que, no geral, correu relativamente bem. Tanto é assim que chegamos ao fim do processo, ou pessoas que não, por uma ou por outra razão, a coisa não terminaram o processo, digamos, mas a verdade é que não houve, que eu saiba, nenhum tipo de perturbação de outro género, que seja de queixa em tribunal ou coisa do género. Portanto, isso é o que existe. Existem outras 4 especialidades, necessariamente eu acho que tem que se avançar com essas. Foi também, digamos, existem 4 e dessas 2, claramente os colegas, porque já se pronunciaram no inquérito feito, creio, o ano passado, claramente quer a prostodontia, quer a endodontia, são aquelas que têm toda a lógica de avançar, porque existe uma massa crítica grande neste país para o fazer e para o colocar em prática. Portanto, espero que seja por aí, espero que essa seja a ideia. Esta criação de especialidades, competências setoriais, acho que as equipas que também estão por detrás disto são bastante importantes. Então, uma pergunta que eu gostava de fazer ao Artur era precisamente se acha que tem, dentro desta equipa, desta lista B, tem força, tem pessoas competentes que possam levar isto à frente com todo o respeito que tem sido tratado até agora, este tema das especialidades, porque no fundo a construção de uma equipa é muito importante. O bastonário obviamente é uma pessoa bastante importante, mas a equipa também tem alguma coisa a dizer. E, portanto, eu diria ao contrário. O bastonário não é ninguém sem a sua equipa. É exatamente o contrário. O bastonário é apenas o líder de uma equipa. E é esse o projeto que eu gostaria, que eu gostaria de liderar e que acontecesse assim na Ordem dos Médicos Dentistas. Eu devo dizer que, em primeiro lugar, eu presto o reconhecimento. O Ricardo fez aí um resumo rápido, mas reparem no hiato de tempo entre 99 e 2011, 2012, e eu gostaria de vos recordar que em 2012 estávamos na Troika, não é? E depois em 2013 aparece ali o quadro das ordens, não é? E é nessa altura que se aproveita e se faz a revisão do estatuto, porque, como vocês sabem, e bem se lembram, a Troika veio com uma série de exigências para retirar competências às ordens, não é? Porque eles queriam desregular todo o mercado, e acho que foi uma grande vitória do Departamento Jurídico da Ordem, dos colegas que lá estavam, na feitura desse estatuto, segurar muitas das competências institucionais que temos hoje. Mas ainda às especialidades, rapidamente, eu queria dizer o seguinte: eu participei nas reuniões do diretivo, há um conjunto de colegas, como o Ricardo e outros, que participaram ativamente nisso, nas comissões constitutivas, e que fizeram parte destas comissões constitutivas, depois fizeram os regulamentos para as especialidades e os acessos, que foram democráticos, transparentes, um processo democrático, transparente, onde, pronto, nem todos passaram, outros, mas isso é normal na vida, não é? Mas com possibilidade de recurso, sentissem injustiçados. Eu acho que foi um processo muito interessante. E depois criamos as especialidades de seguir a ortodontia, a cirurgia oral, a odontopediatria e a péria, não é? E agora faltam 4. E julgo que esta gente, que alguns ainda estão na minha equipa e outros vêm de novo, com muita experiência também nessa área. Eu não queria fulanizar em ninguém, porque eu acho que, olhando para a equipa, toda a gente percebe que temos gente competente, e daí a importância de termos gente com experiência clínica, gente com experiência universitária, que são muito bem-vindos na minha lista, gente que gente que tem as 2 experiências, não é? E conhece o mercado de trabalho e que sabe o que é preciso. E, portanto, agora, eu julgo que estamos bem capazes de, ao termos implementado estas primeiras 3, a ortodontia foi a primeira, foi um processo à parte, eu desse processo não me lembro bem, não o acompanhei, não fazia parte da ordem, lembro-me como médico dentista do que se falava, de que só podia ser ortodontista e como é que podia ser, e enfim, e muitas limitações nessa matéria, mas
e julgo que o processo se abre democraticamente aos colegas com esta equipa da Ordem dos Médicos Dentistas que implementou este projeto, e com a revisão do estatuto e com o novo estatuto. E agora temos que fazer as outras especialidades, não é? Exato. E referiste bem, acho que a palavra experiência é fundamental. Eu julgo que a experiência aqui é fundamental. É fundamental a experiência. Exatamente, e por isso eu gostava de ouvir aqui a Liliana, que está aqui connosco, para lhe perguntar como é que a Liliana, que tem uma vasta experiência também nisto, como é que vê o processo desta parte das especialidades e como é que vê o futuro andamento desta área de competência. Olá, Liliana. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Be Clear. Começo por dizer que em relação aos 3 novos colégios de especialidades, criados e finalizados pelo processo especial, o trabalho está feito e, no meu entender, bem feito. Eu vivenciei, tal como tu, André, todo o processo como candidata a especialista de cirurgia oral. Apresentei os meus 30 casos abordando todos os temas da cirurgia oral, como foi proposto, e muito me honrou poder defendê-los publicamente perante uma comissão constitutiva de excelência com figuras de cirurgia oral ímpares, como o professor António Felino, o nosso saudoso professor João Carvalho, o professor Germano Rocha e o professor Jerónimo Fernandes. Portanto, sem dúvida nenhuma que foi inclusivo, porque eu, como mãe, era impossível frequentar uma especialidade a tempo inteiro durante 3 anos. Portanto, e como sabes, a vida de mulher na área da cirurgia é extremamente difícil. As igualdades não são, uma mulher tem que mostrar efetivamente, e demora muito mais tempo. Liliana, agora interrompeu. Por isso é que a nossa lista é desigual, tem mais mulheres que homens. Claro, isso é fundamental, porque realmente eu acho que as mulheres, além de serem dentistas, cirurgiãs, são mães e têm que gerir uma série de coisas, portanto, realmente, e temos que ser mais incisivas e práticas. Agora, perguntas-me em que fase é que estamos. Eu, neste momento, faço parte do Conselho Geral e, portanto, os projetos de regulamento destes colégios foram aprovados pelo Conselho Geral a 8 de fevereiro deste ano e aguardam, neste momento, a publicação em Diário da República. Portanto, os passos a seguir são 2, fundamentalmente 2. O primeiro é implementar as direções de cada área de especialidade, como consta no nosso programa, e, acima de tudo, dinamizá-los, com entrega, com seriedade e com transparência. O segundo ponto, que já foi aqui abordado, é realmente a implementação das restantes especialidades, como a endodontia e a prostodontia e estas 2 novas. E em relação a estas 2 novas, a saúde pública oral e a medicina dentária hospitalar, eu acho que são de extrema importância. Principalmente a última, portanto, a medicina dentária hospitalar. Porquê? Porque vai abrir portas, vão surgir muito mais oportunidades de emprego para os colegas mais jovens, que é fundamental, empregar os nossos colegas e dar-lhes condições boas de trabalho. Agora, mais uma vez te digo, e já foi aqui dito, nesta nova fase é fundamental a experiência adquirida por elementos que já estão na nossa equipa, portanto, que constam da nossa equipa, e, portanto, essa experiência vai ser valiosa para nós conseguirmos concretizar de forma séria e execuível estas novas valências. Vai ser determinante, a meu ver. Portanto, é o que tenho a dizer, basicamente. Sim. André, deixa-me só dizer-te uma coisa, porque acho que é importante dizer. Estamos aqui a falar de especialidades, mas também convém dizer, porque obviamente é assim, que qualquer médico dentista pode executar e exercer a sua atividade nas diferentes áreas que competem à medicina dentária. Isso é uma questão do estatuto e, portanto, quer dizer, isso é algo que é assim e que sempre foi assim, e eu creio que sempre será assim, a menos que se altere aquilo que são os pressupostos em que existem no estatuto. A questão das especialidades, na verdade, funciona, eu acho que pode funcionar, não só do ponto de vista motivador para quem, de certa forma, se dedica a uma área específica, pode funcionar e fará sentido funcionar também de uma forma motivadora, inclusivamente para as universidades. E aqui é importante dizer, porque muitas das coisas falam dos números clausos, e é verdade que era desejável que menos médicos dentistas, digamos, por ano saíssem das faculdades,
Mas também é verdade, e temos que perceber que, quer queiramos, quer não, existe um normal, como em qualquer coisa, como nas nossas clínicas, um problema relacionado com o próprio financiamento das próprias instituições. E, portanto, aqui também me parece que as faculdades devem ter um papel fundamental, não só as faculdades, mas eu vou falar das faculdades porque está muito associado aos números clausos, no sentido de, se calhar, encontrarem aqui uma forma de, do ponto de vista financeiro, ultrapassar as dificuldades que podem eventualmente existir com a necessidade de redução destes números clausos. O que eu quero dizer é um pouco de percebermos todos, e eu acho que sim, que tem que ser, faz sentido que haja essa redução, e criando, de certa forma, uma sinergia no sentido de criar pós-graduações bem realizadas, cumprindo com os requisitos que são naturais no espaço europeu até, e que, à conta disso, consigam, do ponto de vista financeiro, compensar a real necessidade dessa redução dos números clausos. Sendo certo que isso não compete, efetivamente, à ordem, mas que também acho que cabe à ordem e acho que é fundamental no sentido de abrir algumas portas para permitir também que quem dirige as instituições de ensino superior vá um pouco num sentido, que é o sentido que eu acho que é o sentido de todos nós, em termos do que é o excesso de médicos dentistas e todas essas coisas. E, portanto, aqui também as especialidades e as competências setoriais podem funcionar não só como algo que pelo simples facto em si, mas também, se calhar, abrindo algumas outras portas que permitirão às instituições reorganizar-se internamente e ter essas condições para fazer aquilo que eu acho que todos nós, de certa forma, desejamos, ainda que não compita à ordem essa atribuição. Foi só uma chega, desculpa lá. Não, exato. Não, todo sentido. E nós podemos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui pessoas que são especialistas e que, precisamente nesses estatutos da lei das especialidades, entramos por regimes distintos, alguns, mas todos eles estavam previstos em que, por exemplo, o caso da Liliana, por exemplo, é um bocadinho diferente do meu, mas permitiu à mesma conseguir o título de especialista. Eu acho que isso foram... Opa, eu dizer uma coisa, eu sou especialista em generalidades. Eu sou especialista em generalidades, sou médico dentista generalista, com muita honra, e gosto muito dos especialistas. Acho que foi um grande passo na nossa medicina dentária. Lá está. A medicina dentária vai se afirmando cada vez mais. Quem se lembra da medicina dentária, vocês são mais novos, como eu me lembro que aquela era, eu ainda me lembro que eram no meu tempo, início dos anos 90, de serem práticos, autênticos, não tinham curso nenhum, tiravam os dentes, enfim, em casa, até na sala de casa, e essa sala de casa. Portanto, a medicina dentária teve uma evolução extraordinária, científica, clínica, é uma especialidade que teve, talvez da área da medicina, que teve um avanço galopante. Eu queria dizer que a Liliana falou aí nas saídas de emprego da medicina dentária hospitalar, mas há outra que também permite, que é a medicina, a saúde pública oral, não é? E nesta altura, agora da Covid e das pandemias e dos problemas de saúde pública, etc., é que nós percebemos a necessidade e a abertura de portas que podíamos ter colegas, quando essa especialidade for implementada, também permite a entrada de colegas, sempre com uma ressalva que o Ricardo fez bem, que é, na criação destas novas especialidades, houve sempre o cuidado de não proibir o clínico generalista de exercer aquilo que tem que exercer. Eu já fiz muita medicina dentária pública e comunitária, por estar no centro de saúde e poder fazê-la, mas obviamente e sempre fiz, e não sou especialista. E, portanto, eu acho que o grande segredo da criação dessas especialidades, ao contrário do que se pensava no início, que só podia fazer ortodontia, que era ortodontista, agora... Pronto, mas eu acho que é uma diferenciação dos colegas, porque naturalmente o mercado também se vai encarregar e nós próprios nos vamos organizar nas nossas clínicas por termos um especialista a fazer cirurgia, um especialista a fazer endodontia, e um generalista a fazer um bocadinho de tudo, e portanto eu acho que até nós próprios, e então eu vejo já algumas clínicas já maiores, de grande dimensão, e outras de média dimensão, que há colegas que já vão à clínica da A ou do B ou de C, um vai fazer isto, vou fazer a endo ali ao Ricardo, vou fazer ao Maris de Almeida, vou-lhe fazer ali a medicina dentária do sono, e portanto começa a ver isto, e que é uma dinâmica muito interessante entre colegas, que eu acho que é interessante. É nunca proibir o generalista e diferenciar o especialista. Eu acho que é uma win-win situation, é uma expressão que eu gosto muito de usar.
Sim, em termos de lei de especialidades, acho que estamos no bom caminho, já há muito trabalho feito, realizado, muito Mas mais, há muito para fazer. E muito mais há por fazer, este exatamente. novo estatuto, André, também permite, também determinou as competências e as missões dos colégios de especialidade. Exatamente. Mas o Ricardo sabe melhor falar disso do que eu. Estou só a lembrar daquilo que fui ouvindo nas reuniões, sobretudo na parte legislativa do estatuto, não é? Foi onde eu dei algum contributo. Agora, na parte clínica e científica, foram eles que fizeram tudo. Eu só era o moderador. Exatamente, e obviamente também não nos podemos esquecer aqui também desta parte das competências setoriais, que no fundo é outra área onde também há muito ainda para fazer, e nós temos alguns projetos e temos algumas ideias. Esta aí, o especialista de generalidades tem muito orgulho nela, mas quando me des a palavra eu depois falo, mas é o André que percebe disso. Sim, exatamente, porque eu por acaso não, de propósito, neste último congresso estive nas salas filantrópicas destas novas competências setoriais, ouvir os colegas com muita atenção sobre o que tinham a dizer sobre estas áreas. Acho que foram fóruns extraordinários em que os colegas esgrimiam os seus porquês destas competências setoriais serem bastante válidas. Eu, por acaso, gostava de saber, Artur, tu estiveste envolvido nisto, como é que surgiu esta ideia? Como é que isto tem evoluído? Como é que isto... Olha, eu quase que me atrevia a dizer que eu sou o pai da criança, mas quase Exatamente. me teria a dizer que sou o pai da criança. Eu sempre, pronto, é a tal coisa. Tenho alguma sensibilidade para as questões e pronto, estava a estudar as leis das ordens quando foi feito o estatuto e estava a ver o que é que cada ordem fazia e percebi que a ordem dos médicos tinha, por exemplo, as competências sectoriais. Eu pensei, até na altura foi por causa da medicina dentária e do trabalho. Foi o que me estimulou, porque começaram as empresas a exigir medicina do trabalho e etc. E eu sugeri que criássemos no estatuto, no artigo 9, se não me falha a memória, a possibilidade da ordem criar competências sectoriais. Portanto, foi, e todos os colegas... Boa memória, Artur, boa memória. Mais ou menos. Ao contrário Está aqui para as curvas. É como o André, dorme uma horinha e fica nova. Não, ao contrário do que tu dizes, que é aquela coisa que tu gostas de dizer, que a péssima memória está gasta, isso é tudo uma coisa de charme. É de charme, é charme. André, isto é como os telemóveis. Estou a dizer que a memória está gasta. Isto é como os telemóveis. Dorme uma horinha, carrega, fica nova. Mas estava a dizer, não quero tirar muito tempo, que eu queria ouvir o André e os colegas querem ouvir naturalmente. E depois foi o Conselho Diretivo, confiou-me essa tarefa, que organizei com vários colegas, com o bastonário, organizamos essa coisa e confiaram em mim para eu liderar esse processo. Eu liderei aquele processo no Congresso, foram feitos muitos convites, e devo dizer que foi um dia muito bem passado. O dia das competências sectoriais, puxando a brasa à minha sardinha sem nenhum problema, que também não devemos ser falsos humildes, não é? Nós devemos ser verdadeiros e sinceros. E portanto, foi um dia muito bem passado. Conheci gente extraordinária, gente que hoje está na nossa equipa. Sou o Dr. André Mariz de Almeida. Gente que hoje está nesta equipa que eu tenho gosto de liderar. Contributos absolutamente excepcionais, fiquei absolutamente, e de gente fora da profissão, também não foram só médicos dentistas, convidamos gente fora da profissão também, para a competência em gestão medicina dentária, portanto gente de fora, professores universitários de fora, médicos, etc. Portanto foi um dia muito bem passado. E depois, para acabar com esta parte e depois o André ir à parte clínica, eu diria que o regulamento foi feito, o projeto de regulamento, foi muito interessante, houve muita participação dos colegas, está-se agora a receber para analisar, incorporar aqueles que forem incorporar, consolidar o regulamento e passar o regulamento para aprovação no Conselho Diretivo. Eu fiz esse projeto de regulamento, juntamente com o Departamento Jurídico, e portanto eu acho que é um regulamento que eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas, e digo já a palavra ao André. Duas coisas que me parecem fundamentais. A primeira é que prevê a instalação de comissões constitutivas para cada uma das competências sectoriais.
e cada comissão constitutiva terá a liberdade, para a sua área, de fazer o seu próprio regulamento. Ou seja, dar a liberdade aos colegas de participarem. São 3 a 5 colegas, poderão ser ou não da medicina dentária, mas eu acho isto extraordinário, que é abrir à classe, à participação da classe, para ter um papel ativo na medicina dentária. E a outra é que é um processo que é dinâmico, que não é fechado. São estas, mas pode haver de ser criado outras. O regulamento prevê isso. Ou seja, conforme a evolução técnica e científica da medicina dentária, poderão vir a ser criadas outras. E modéstia à parte, acho que conseguimos um bom trabalho. Acho que esse know-how os colegas devem prezá-lo, porque sem nenhum problema digo isso, porque nós naturalmente já fizemos uma parte do caminho e estamos mais habilitados a fazer o restante caminho. E eu orgulho-me deste trabalho e orgulho-me de no Congresso termos culminado com aquela e tínhamos outra sessão prevista, independentemente de tudo, e temos, para o próximo Congresso, mas eu acho que correu muito bem. E sobretudo, é abrir à classe, não é fechado. Cada comissão constitutiva será feita por 3 a 5 colegas ou outros, que terão a liberdade de propor à Ordem, ao Conselho Diretivo, o regulamento, a formação necessária, a acreditação de quem pode ou não, e aí entra na formação pós-graduada que o Ricardo falava há bocado das faculdades, cá está mais uma que pode servir para a diminuição dos números clausos. Ou seja, se as faculdades quiserem aderir a esse projeto, e já é parte do bastonário negociar com as faculdades, vamos aqui negociar isso, mas e depois é a liberdade de todos participarem, e é a liberdade de se criarem novas. E, portanto, eu acho que este é o projeto, ou a proposta de regulamento, e a partir de agora quem começou a andar, a pedalar, naturalmente vai pedalar mais depressa. E pronto, e agora o senhor... Exatamente. Antes de, André, deixa-me só introduzir este tema, porque eu ouvi também falar sobre isto, entre outras, porque eu gosto particularmente da acupuntura, eu acho que é fantástico, tenho um gostinho especial por essa. E, portanto, acabei por ir ver uma e fiquei lá a tarde inteira, porque acho que foi espetacular mesmo, como disseste, até havia outros fóruns que as pessoas diziam, mas tu não estás ali, estás aqui, e eu adorei. E acho que para os clínicos no futuro, André, e esta acho que é uma mensagem que deve ser passada, tu que estás muito dentro destas competências setoriais, que vantagens é que vês para o médico dentista deste processo? O que é que eles podem esperar no futuro destas competências setoriais? Olha, André, antes de mais, há uma coisa que era muito engraçado ver a cara do Arthur nesse dia, porque o Arthur estava claramente feliz e quando ele disse que é o pai da criança, eu acho claramente, quer dizer, se temos alguém a agradecer as competências sectoriais na medicina dentária é o Arthur, porque ele estava, ou seja, claramente foi quem pensou nas competências sectoriais, quem as idealizou e estava com uma cara de felicidade incrível nesse dia. E esta frase, tudo o que ele diz agora, esta coisa do pedalar, quem pedala à frente vai chegar mais rápido, isto ele disse na sala, e portanto, esta noção que ele tem de clarividência sobre competências sectoriais, ele tem há não sei quanto tempo e foi o que me conquistou. Foi quando eu conheci melhor o Arthur, e realmente o que se viveu naquela sala, naquele fórum, nesse dia foi único. Para mim o mágico foi o juntar médicos, áreas de gestão, área digital, tudo isto naquela sala de várias áreas, e nós tínhamos limite muito apertado de tempo, que eu acho que é uma coisa única, que eu acho que é assim, tu sabes isto, quer dizer, cada vez mais em conferências internacionais é isto que é pedido, períodos muito curtos para dar a mensagem correta. E foi fantástico aquilo que se conseguiu passar, e as áreas diferentes, a contínuas áreas diferentes, e isto agora já mais naquilo que eu acho que vai ser o futuro dos médicos dentistas, é as diferentes áreas possíveis que nós vamos entrar graças às competências setoriais. E eu vou dar um exemplo simples, que é uma área que eu estou a trabalhar muito neste momento, que é a parte de medicina dentária do sono, não é por estar a dormir, mas é por estar a trabalhar nela, que é a questão, por exemplo, imagina, quer dizer, tu hoje em dia, dentro de pouco tempo, tu vais ter as seguradoras a entrarem-te na questão, por exemplo, dos acidentes de carro. E já estás a entrar, por exemplo, na questão dos motoristas de veículos de longo curso. Que tu vais ter que ter magnetistas a entrar nesta parte das seguradoras e nesta parte dos aparelhos de avanço mandibular. Quer dizer,
a medicina da área do sono vai entrar claramente numa velocidade de luz, e isso vai ser uma competência sectorial muito importante. Quer dizer, eu já não vou falar na questão de estar esquecida uma área que é a minha área de coração, que é a DTM hidrofacial, que depois entrou como competência sectorial aqui mais tarde. Estávamos todos muito chateados de não estar, e que eu acho que vai passar a especialidade dentro de pouco tempo. Que isto é uma outra coisa boa, não é? Como uma competência sectorial, se virmos que tem quórum e importância suficiente, pode passar a especialidade dentro de pouco tempo. A tal dinâmica que eu te falava. Exatamente. E isto é que é a parte única da competência sectorial. Tanto que nós começámos com muito menos quando fizemos, aliás, quando fizeram, porque isto não, quer dizer, eu só entrei na competência sectorial naquele dia mais, mas quando fizeram aquela sondagem que houve, começaram com menos e acabámos com 12 competências sectoriais neste decreto, quer dizer, neste regulamento, aliás. Portanto, coisas como, por exemplo, a questão da harmonização orofacial, que hoje em dia está tão no assunto do dia, com tantos dentistas, e aqui a Virgínia, que não está por acaso na nossa lista, mas a Virgínia, claramente, que é a cabeça muito desta questão da harmonização orofacial, mas que tantos dentistas trabalham na harmonização orofacial e que é tão importante e que é um nicho de mercado importante para nós, não só um nicho de mercado, mas um nicho clínico muito importante. André, mas nas futuras equipas cabem cá todos. Não, essa é que é a vantagem da nossa lista. Isso é que é o elogio da nossa lista. Quer dizer, é que eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ganhar, como é lógico, mas com certeza que a Virgínia vai estar numa comissão constitutiva desta... Estou-me a lembrar da Virgínia, estou-me a lembrar da Gabriela Videira, enfim. Videira, exatamente. Portanto, ou seja, garantidamente vai haver gente que vai estar a trabalhar, porque a vantagem das competências sectoriais é exatamente esta, que nós temos gente muito boa que tem grande formação nesta área, que dão cartas... Agora deixa-me ter uma colherada aqui, André, desculpa lá, eu agora também tenho que interromper, o seu moderador vai-me... Sim, claro que sim. E a coisa vai. É que agora cá está, que é um lema da nossa candidatura, quer dizer, que é fazer aqui uma joint venture entre a experiência dos mais séniores com a audácia dos mais jovens, para avançarmos todos. E, sobretudo, contarmos com todos. Já agora não excluímos ninguém, e quando ganhamos, que vamos ganhar, e quando formos liderar a ordem, vamos ser uma ordem agregadora. Não estamos aqui a separar ninguém, que somos melhores nem piores que os outros. Temos trabalho feito, queremos fazer mais e melhor para os médicos dentistas. Desculpa, André, mas a minha competência é linguística. Não, mas por isso é que eu falei, eu sei. Não, e por isso é que eu falei na Virgínia, porque para mim é impensável falar da Virgínia, da Gabriela Videira, não podes falar neles todos, são todos eles. Claro. E os que não estão. A harmonização facial, que é algo importantíssimo. A questão da medicina etária desportiva, quer dizer, André, nós vamos estar, hoje em dia estamos a trabalhar, por exemplo, vou dar outro exemplo meu, que é esta questão da EGAS. A EGAS tem hoje em dia uma consulta inteira alicerçada em medicina etária desportiva. Quer dizer, nós vamos estar a trabalhar diretamente com clubes, e estamos em clubes neste momento, quer dizer, termos uma competência sectorial que se vai desenvolver independente, tal como o Artur disse. À medida que vais falando, eu vou-me lembrando do nome. Temos também o Miguel Paes Clemente, que também deu um grande contributo. Exatamente. Nessa matéria. Portanto, à medida que vais falando, eu vou-me... Portanto, eu acho que é absolutamente único o que nós vamos conseguir, porque é como se tivéssemos, e aqui vamos buscar outra medida da nossa lista, que é toda esta parte de investigação, do Instituto de Investigação que nós vamos ter. Portanto, tudo isto vai conseguir conjugar-se e vai conseguir divergir mesmo para esta questão das competências sectoriais. Vocês conhecem-me, eu falo assim, não é? Com este ímpeto e com esta hiperatividade como um todo. Exato. Mas eu acho que... Nós ainda não demos por isso, André. Nós ainda não demos por isso. Eu acho que em termos de resumo aqui entre especialidades e espaços setoriais, eu acho que, como o Artur diz, há aqui uma ligação, há aqui uma evolução que ainda vai ter que ser consolidada. O André ficou congelado. Ficou congelado, como diz minha filha. Ficou congelado. André, meteram-te aí uma agulhinha da acupuntura, pá.
Foi. Fiquei parado. Ficaste Eu acho parado. que... Exato. O termo que eu tinha a dizer é preciso consolidar a experiência com a inovação, consolidar as duas e avançar. Exatamente. Mas pronto, não vou fazer também algumas perguntas difíceis. Atenção, preparem-se. Temos algumas pessoas no chats que nos perguntam do Facebook algumas perguntas. Eu acho que há aqui uma pergunta que é bastante interessante, porque é uma pergunta que eu também, que me põem sempre, é uma pergunta que é legítima fazer dos colegas em relação às especialidades, que é, nós vimos, por exemplo, o exemplo da Liliana, que entrou por um contingente de 30 casos clínicos, teve que apresentar. Temos, por exemplo, o meu caso, que entrou por um contingente de ter feito uma especialidade de 3 anos full-time, mas realmente há colegas que, por exemplo, querem ter alguma especialidade, mas não têm o tempo ou as condições económicas para irem estudar durante 3 anos, porém executam tantos casos clínicos ou tão dentro da especialidade que gostavam também de ser especialistas. E eu, se calhar, ao Ricardo perguntava, como é que vês este problema? Essas pessoas poderiam ser candidatas a um título de especialista ou isso nunca iria acontecer? Repara, André, e essa eu acho que é uma das grandes perguntas e dificuldades de gerir tudo isso e também de dar resposta a tudo isso. Se nós percebermos o processo que ocorreu das especialidades, quer da cirurgia, quer da odontopediatria, quer da perio, contemplava verdadeiramente 4 perfis. Estávamos a falar de um processo de transição que contemplava 4 perfis. Um desses perfis era o perfil do chamado clínico, que tinha um conjunto de condições, como chamamos de outra coisa, que era o perfil docente, que tinha um conjunto de condições. Umas pessoas tinham os 3 anos da pós-graduação que têm a ver com a diretiva comunitária a respeito, e por aí fora, e por aí fora. E deixa-me dar um dado, porque é um dado que é importante, porque às vezes dá uma ideia de que a maioria das pessoas que entraram para as especialidades ou tinham pós-graduações, ou eram docentes, ou o que quer que seja. Só para termos uma ideia, com o perfil docente, para as 3 especialidades, com esse perfil, não quer dizer que seja docente, mas tenha entrado por outro perfil, estou a dizer, baseado nesse perfil, e os dados que nós temos, na ordem, na altura, até foram divulgados, estamos a falar de 1,5%. As pessoas clínicas que não tinham nem pós-graduação, nem perfil docente, nem o outro perfil que nós chamávamos que era um misto entre o que era uma pós-graduação que não era 3 anos, mas algum tipo de formação fora de um contexto académico, chegou ou foi de 60,8%. Ou seja, na verdade, neste período de transição, a grande maioria dos colegas que acederam ao título de especialista foi num perfil clínico como seria expectável e normal. A partir daqui, pensando-se em um processo inclusivo, tu tens 2 questões. Tens, por um lado, aquilo que as diretivas comunitárias te dizem a respeito disto. E aí é importante dizer que a diretiva mudou há uns anos esta parte. Antes era obrigatório os 3 anos a full time, hoje em dia não. É o equivalente, pode ser o equivalente não a full time, e, portanto já nos dá aqui uma abertura, mas também é verdade que tem mais ou menos que ter ali alguns critérios da diretiva sob pena de depois ser difícil um especialista em Portugal poder ir fazer a especialidade em França ou trabalhar como especialista em França e não sei o quê. Agora, dentro deste processo, e é apenas a minha opinião, e acho que deve ser, e os dados dizem que sempre foi esta a minha opinião, porque eu também fiz 3 anos de pós-graduação feita no estrangeiro a full-time, e portanto seria muito mais conveniente para mim apresentar somente esses papéis, e eu também apresentei os 30 casos, aliás, não tinha que o fazer e fiz questão de o fazer, e portanto, sendo assim, eu parece-me que tem toda a lógica que tente sempre enquadrar que colegas em determinadas condições e que têm um perfil fundamentalmente clínico, através de algo que terá necessariamente que se pensar, têm que ter acesso a isto. Ainda mais por uma questão, e isso é um problema que quem vier a seguir e que nós vamos ter que necessariamente resolver, que é entre o fim do período de transição e o início dos colégios, há um período de jovens médicos dentistas ou médicos dentistas que estão a fazer a sua formação de diferentes formas, mas ao não estar durante este período as coisas devidamente ainda reguladas, podem ficar fora do comboio, injustamente, Exato. Logicamente injustamente. E portanto eu acho que é algo que é necessário terem atenção e que é fundamental terem atenção. Agora, do meu ponto de vista, acho que naturalmente com regras claras para toda a gente e com tempo suficiente para que as pessoas se preparem para as cumprir,
Acho que faz todo o sentido que a maioria dos colegas, aliás, eu não estou a dizer isto não é uma mentira, ou seja, isto foi o próprio processo, que começou em 2011, que houve 2 consultas públicas, que só arrancou passado 2 anos e que demorou não sei quanto tempo a terminar. Portanto, isto é algo que foi o que aconteceu e será necessariamente, no meu entender, aquilo que deve acontecer no futuro. Isso. Exato, acho que estou completamente de acordo contigo, o Ricardo, também partilho essa opinião para responder ao chat da colega. Não sei se o colega, se o Arthur quer acrescentar alguma... Não, eu acho que eu acho que este dado que o Ricardo deu aqui, dos mais de metade não ter os 60,8%, eu acho que é extraordinário e é encorajador para os colegas da maneira que o processo foi construído, não é? Ou seja, houve aqui uma democratização do acesso à especialidade, que eu acho extraordinário, e é esse caminho que nós temos que percorrer, obviamente melhorando, mas acho que o Ricardo explicou isso tão bem, que eu não me atrevo sequer Podes contradizer, podes dizer, podes discordar. Aliás, o Arthur, devo dizer que muitas vezes discordávamos durante o processo de especialidade, que demorou muitos anos, porque em jeito de brincadeira, muitas vezes me chamava produtor de ciência, no sentido em que havia da parte do Arthur um fincapé disto mesmo, ou seja, que os clínicos e que as pessoas que não tinham essa formação também tivessem, obviamente, condições para aceder, como se veio a verificar. E portanto, exatamente, foi o teu contributo e muitas discussões tivemos, não porque eu estivesse a pensar o contrário, mas porque muitas vezes havia que regulamentar isto e chegarmos aqui a um consenso, e acho que se chegou dentro desta base de discussão. Também com a ajuda dos colegas, porque na verdade os contributos que os colegas foram dando ao longo do processo e as consultas públicas servem para isso mesmo. Quando estás metido num processo, tu pensas de determinada forma e estás, de certa forma, pronto, estás, não é? E portanto, quanto mais contributos houver, nos permitem evoluir e seguir um determinado caminho, que eu acho que foi conseguido. Foi lento, é verdade, mas foi ponderado, acho eu, e o resultado final foi bastante aceitável. Mas foi lento, não queria ser eu a falar nisso, porque às vezes não devemos falar, mas já que falaste, eu sempre me impus, sempre me gladiei no Conselho Diretivo, todos os colegas que lá estão, na defesa dos colegas clínicos. Eu achava que um universitário não devia ter nenhum privilégio em relação ao colega clínico, que o acesso à especialidade devia ser os clínicos que estão no seu consultório. Eu até dizia muitas vezes, nós que estamos a trabalhar o dia todo, não temos tempo, alguns de nós têm muita experiência, mas não tiveram tempo de tirar fotografias. Não tiveram tempo, estavam a ver os seus doentes. E, portanto, o produtor de ciência, eu acho que vou registrar essa patente, porque é uma afirmação minha no Conselho Diretivo, que já vinha de antes, e eu dizia ao Ricardo, bom, agora para os produtores de ciência, que agora também os clínicos têm aqui voz. E eu lembro que a medicina dentária é uma profissão liberal de médicos, dentistas, etc. Mas acho que se chegou com todos os contributos. Discussão de divergência de pontos de opinião, que se chegou a uma convergência, mas uma discussão saudável, sadia, sem discordando, mas dando sugestões construtivas. E eu fazia um bocadinho a defesa dos clínicos puros, que muito se fala, não é? Porque eu sou um clínico puro, eu não tinha nenhuma especialidade, eu não dava aulas, eu sou um médico dentista de província, conhecia bem as coisas e sabia que as dificuldades que os médicos dentistas da periferia tinham em, às vezes, terem acesso a determinadas coisas. E, portanto, eu sempre defendi, mas estou satisfeito. Contestei muitas medidas durante o Conselho Diretivo, quem julga que aquilo era deitado de baixo para cima enganou-se. O processo das especialidades foi muito discutido, e por isso é que demorou algum tempo, e por isso, sobretudo, é que ele foi democrático, e disso eu tenho muito orgulho. Eu e a equipa toda, que eram vários colegas, eu era contestatário. E, portanto, mas é verdade. É verdade, o Ricardo testemunha, e outros que estiveram lá, se o quiserem testemunhar, se nos estiverem a ouvir, podem testemunhar isso, enfim, que é tudo verdade. E eu acho que se conseguiu um projeto que dignifica a medicina dentária e, sobretudo, que permite aos colegas se diferenciarem e também aumentarem o seu rendimento. Eu acho que o resultado foi um processo democrático. Arthur, permite-me só, André, desculpa. Claro. Só chega, porque até esse ponto, por isso é que eu digo que o processo foi bem feito e foi bem conduzido, e eu como especialista candidata, na altura, achei isso, porque até os clínicos que não fotografavam desde o início tiveram 9 meses para fazê-lo, portanto, desde o anúncio da candidatura até a apresentação dos casos, portanto, espaçou 9 meses, portanto,
Por isso, Sim, Liliana, é verdade, isso é verdade. mais inclusivo, acho que não Mas, podia ter. sobretudo, houve colegas que se sentiram injustiçados e eu recebi queixas de alguns. Quase colegas que eu obriguei a concorrer. Pronto, houve colegas que se sentiram injustiçados, porque uns tinham raio-x, não tinham fotografias, outros tinham uma coisa, não tinham outra, e eu compreendia, levava essa voz ao Conselho Diretivo, mas depois, democraticamente, quando as comissões constitutivas começaram a fazer o seu trabalho, pronto, foi confiado naquela comissão o facto de fazer o trabalho, e a comissão fez o seu trabalho democraticamente, e portanto, não foi um processo perfeito, mas foi um processo democrático, onde todos tiveram oportunidade de recurso, onde todos tinham oportunidade de reclamar, e pronto, eu não sei, não conheço, acho que não houve nenhuma reclamação assim judicial ou parecida, houve colegas que contestaram, obviamente, até acho que, agora estou-me a lembrar, que houve colegas que concorreram a várias especialidades, também houve casos desses, mas foi, sobretudo, eu acho que o processo foi muito democrático, isso é de elogiar, quer dizer, esta ordem fez bom trabalho, não é? Não devemos estar, vejo para aí muito bota abaixo, mas isto foi um passo extraordinário na medicina dentária portuguesa, as especialidades, um passo absolutamente extraordinário e que é preciso reconhecer que esta ordem fez, e é nosso património. Exato, e relacionado aí com Perante todos os colegas que fizeram esse trabalho, e por isso é que é importante o trabalho multidisciplinar e de equipas e de integrarmos, volto a dizer, clínicos, investigadores, professores, equipa multidisciplinar. Exato. Em relação. Desculpa, André, deixa-me só perguntar aqui uma coisa, porque estás a falar aqui de voltar nas especialidades. Um dos temas que eu ouço muito também e que vários colegas me abordam, o Ricardo já tocou ali um pouco nesse assunto, é o tema das especialidades irem limitar depois os atos clínicos dos médicos generalistas. Há um senso comum de que a medicina dentária caminha para um sítio de especialistas, onde depois existe limitação dos atos clínicos aos médicos generalistas. Eu acho que seria bom, não sei se alguém quer responder esta pergunta, quer no chat, se isso vai acontecer ou não, ou qual é o caminho dessa especialidade. Não sei. Arthur? Não, eu acho que não. A pessoa que é o especialista nesta área, eu deixo ao Ricardo para dar a minha opinião. Estás-me a perguntar se o facto de ser especialista ou não ser especialista poderá ter alguns atos limitados no futuro. Atos limitados. Não, porque isso na realidade, quer dizer, estatutariamente isso é impossível. Não é? A menos que se altere o estatuto, isso é sempre, não é? Isso é algo que pode sempre ocorrer, mas eu acho que do ponto de vista conceptual, não é? Eu não vejo isso como algo, como de certa forma, com alguma lógica. O que me parece claro, sim, é que, repara uma coisa, eu sou um pouco, quer dizer, o regulamentar tudo e mais alguma coisa, nós acima de tudo somos médicos dentistas. Como médicos dentistas, estamos no pleno direito de realizar um conjunto de atos que estão definidos ao abrigo do Estatuto. Isso é factual e faz parte do Estatuto. Dentro da ordem, já há muitos anos esta parte, foram criadas as especialidades que faz todo o sentido, porque de certa forma servem até de estímulo a um conjunto de coisas, nomeadamente a diferenciação dos colegas e mais que tudo, sentir que vale a pena essa diferenciação. Bom, dizendo isto, eu acho que tudo o resto, cada um de nós fará ou não fará aquilo que entender e responderá de forma quer dizer, de forma legal, ideontológica e clínica e perante os seus doentes, sobre aquilo que eventualmente está a exercer e que possa eventualmente, porque também correm coisas mal aos especialistas, não é? Exatamente. Não é assim, eu acho que cada um tem que perceber aquilo em que faz ou não faz sentido, de certa forma, colocar-se. Portanto, isso eu acho que é importante. Ainda se calhar, relativamente a uma coisa que há um bocado expliquei e que faz sentido, se calhar, aclarar. Eu quando estava a falar das faculdades e dessas, tentar reduzir os números clausos e dar aqui um sinal de estímulo, isso é algo que tem vindo a ser feito. É necessário perceber que o processo de especialidade, especificamente neste caso, terminou há 1 ano e pouco e que foi aprovado no Conselho Geral os colégios de especialidade. Os colégios de especialidade, que serão quem for eleito para tal, definirá agora um conjunto de regras a respeito destas especialidades. Uma dessas regras são nomeadamente o quê? São nomeadamente os centros idóneos onde cada um de nós pode, uma vez enquanto aluno, obter a formação necessária para. Acontece com a ortodontia. E, portanto, obviamente que neste momento, e até este momento,
Aquilo que eu disse foi uma ideia que surgiu de início, mas que, na verdade, ainda não está verdadeiramente colocada em prática. Há universidades ou faculdades mais avançadas e outras menos avançadas. E atenção, nós estamos a falar de faculdades e universidades, mas isto pode ser feito por outras instituições que não, instituições, não é? Cumprindo determinados requisitos. Portanto, parece-me que a lógica é exatamente assim e, portanto, isso parece-me que faz todo sentido, porque verdadeiramente nós precisamos disso. Eu vou dar um exemplo, André, que às vezes as pessoas não se apercebem. Repara, em 99, quando apareceram a especialidade de ortodontia, a cirurgia oral ficou sempre meia parada, não é? Foram 4 especialistas. Na verdade, esses 4 especialistas, pelo menos 3 deles, até eram de uma única instituição, ok? E, portanto, isso, se nós limitarmos isso dessa forma, só essa instituição, à data, é que poderia dar, e eu estou à vontade para falar, porque até é a minha instituição onde eu leciono, é que podia dar essa formação. Portanto, ao abrirmos o processo, o que nós estamos a conseguir é exatamente democratizar tudo isto e dar a possibilidade que quem com qualidade o possa verdadeiramente trabalhar da melhor forma. Agora, o processo, obviamente, teve, digamos, eu não diria, teve coisas como todos os processos, teve coisas que se calhar não correram tão bem como todos nós desejaríamos. E há, inclusive, alguns colegas que têm apontado um outro aspecto, quer dizer, que me parece perfeitamente natural que se entenda. E é verdadeiramente à conta disso que nós vamos aprender, tentando que no futuro as coisas sejam melhores e cada vez melhores, tentando sempre, e aí parece-me fundamental, que nenhum colega deixe de poder fazer aquilo das especialidades que existem, e segundo ponto, isso também me parece fundamental, que obviamente que toda a gente tenha tempo e facilidade, vamos dizer assim, para aceder a esses mesmos títulos de especialidade. Ricardo, deixa-me só dar uma chega, que foi essa uma das grandes preocupações quando da revisão do Estatuto. Foi que nenhum médico e dentista ficasse impedido da realização de qualquer ato. Exatamente. Obviamente, se achasse competente para o realizar, não é? E, portanto, essa foi a grande batalha e a grande conquista do nosso Estatuto. E devo-te dizer que também durante o processo da carreira, da nossa carreira pública, que está aprovada no Ministério da Saúde, não é verdade? Com a sua estruturada, com as competências de cada um, com os diversos graus, etc. Uma carreira especial de medicina dentária. Eu queria dizer o seguinte, houve também alguma pressão, de alguma parte, para que quem tivesse uma especialidade ingressasse, enfim, com as outras condições. E não, quer dizer, o ingresso base na carreira é para o médico dentista e depois, obviamente, na progressão da carreira, os júris avaliarão, conforme os concursos públicos, o currículo de cada um. E é claro que uma especialidade poderá ser um fator que beneficie, como as horas de formação, como isto, como aquilo. Mas houve alguma pressão, e até de alguns colegas nossos, para que achavam que só quem tivesse determinada especialidade poderia ir para aqui, quem tivesse outra especialidade poderia ir para ali, e portanto tentaram compartimentar em especialidades. E comigo isso não passou. O acesso é para todos os médicos dentistas. Há provas escritas disso, há tudo bem documentado sobre essa matéria, e portanto, mais uma vez, a valorização do médico dentista no seu todo, e que depois se vai diferenciando ao longo da sua vida, como em qualquer carreira da medicina, ou da farmácia, ou da veterinária, etc. Exato. Este tema das especialidades é um tema, e das competências é um tema vastíssimo, porque eu estou a receber perguntas dos colegas, eu adorava estar aqui toda a noite a responder as perguntas dos colegas. Eu tenho feito aqui uma pequena seleção, mas realmente as pessoas perguntam muito, mas eu tenho feito aqui vamos fazer outro, pá, vamos em frente. O André Almeida dorme uma hora e a gente faz outro. Mas eu acho que há aqui uma pergunta que é legítima. Eu acho que é uma pergunta que eu próprio já pensei nela algumas vezes e tenho muita gente que me pergunta isto, que é o seguinte: há muitos colegas que por acaso não têm uma resposta para isto e estão a querer saber, que é se não existem ainda os colégios de especialidade, portanto, se não existem especialistas, quem é que avalia a entrada destes novos especialistas e como é que é feito esse processo? E portanto eu acho que é uma... Mas o Ricardo sabe? Não, era o que eu estava a dizer, André, era o que eu estava a dizer, claramente. Terminou um processo de transição, já não sei quando é que foi, há 2 anos, talvez. Pai, 2 anos, talvez. E há um hiato, claro, entre esse momento, especificamente, ok? E agora a, digamos, constituição dos colégios, as eleições para os colégios e as novas normas. Portanto, esse hiato faz necessariamente, e é isso que eu estava a dizer há um bocado, é que os colegas que dentro deste intervalo
queriam, por exemplo, fazer cirurgia, ou pério, ou odontopediatria, e não sabem qual será o futuro, o que é que eles têm que obedecer no futuro. E, portanto, eu acho que aqui, claramente, o processo de transição terminou, mas neste ano e tal, nós temos que ter atenção que há um conjunto de colegas que não puderam entrar pelo processo de transição e que também não puderam entrar porque não sabem as regras para o futuro e que se calhar perderam aqui 2 anos da vida deles à procura disso, e acho que, obviamente, o futuro isso tem de ser contemplado pelos colegas da especialidade, nesse caso, obviamente, porque é eles que lhes cabe isso tudo. Agora, acho que deve ter aqui algum tipo de atenção a isto. Mas para, André, isto é sempre muito difícil, na verdade. Ou seja, eu vou dizer, das coisas mais difíceis que existe, na verdade, é dar notas, a coisa mais difícil é tomar decisões e seguir um caminho. Isso é uma coisa que só quem nunca esteve que tomar é que algumas vezes é que nunca falhou, porque obviamente se falha, obviamente muitas vezes não se acerta sempre. Isto acontece, quer da história das especialidades, isto acontece uma coisa que tem muito a ver com as questões relacionadas com, sei lá, com a formação contínua, com o congresso e não sei o quê, ou seja, isso é uma coisa que todos nós temos a plena noção. Aliás, devo dizer que é uma coisa normal. Agora, também é verdade, e quer dizer isto, com tudo aquilo que é já o assumir que isso acontece com alguma frequência, a verdade é que se nós pensarmos, por exemplo, em termos do que é formações contínuas, em termos do que é os congressos da ordem, todas essas coisas, por exemplo, nós podemos dizer mais ou menos que estamos a falar, no caso, só para termos uma ideia, no caso, nos últimos 10 anos, no caso do congresso, falaram diferentes mais de 200 colegas, diferentes, não estou a dizer, alguns foram repetidos, algumas vezes. E na formação contínua, mais de 350. Esses dados existem e estão catalogados. Isto não quer dizer que muitas vezes não fomos corretos no sentido na seleção, ou seja, que há gente que ficou de fora, por exemplo, e que temos que assumir, ficou de fora se calhar e devia estar dentro, não é? Isso é óbvio, acho que parece lógico, é mesmo assim. Exatamente. E isso não significa que foi feito por má intenção ou outra coisa qualquer. E, portanto, isso nós temos que assumir. Na história das especialidades é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu tenho a consciência que houve, aliás, eu vou-te contar uma história, André. Há uma pessoa, eu não vou dizer o nome, que é candidato para esta lista, ok? E que ficou fora do processo de especialidades porque o processo entrou 2 minutos ou 5 minutos depois da hora terminada. Eu não vou dizer o nome, mas ele faz parte da lista, ok? E também te posso dizer que há muita gente que, por exemplo, em determinados processos, que é mesmo da especialidade, que ficaram fora durante o processo. E alguns deles também fazem parte da lista, ok? Portanto, isto para te dizer o que é. Sendo certo que nós muitas vezes falhamos, é óbvio, quem decide é o que acontece, temos que ter a clareza mental de perceber que o fazemos e tentar corrigir isso no futuro. Acho que se o tivermos feito de má fé, é uma coisa. Se o tivermos feito de boa fé, nós temos que ter essa consciência e saber perceber e corrigir. Exatamente, okay? exatamente. Agora, a humildade de reparar faz parte. Agora, que temos que ter a capacidade, exatamente, de tomar decisões. E isso é difícil. Eu, particularmente, para terminar, gostei muito do processo de especialidades exatamente por isso. Porque começou-se com uma ideia, as coisas foram evoluindo, depois voltamos atrás em determinadas coisas, e a verdade é que, no final, e houve gente, volto a dizer, que fez críticas, algumas delas bastante construtivas, e algo que nós temos que, no futuro, acertar, pensar, e, de certa forma, ajustar. Mas, no geral, porque estamos a falar de algo que começou do nada, no geral, as coisas, eu acho, correram francamente bem. Okay? Ricardo, deixa-me dizer-te uma coisa. Tu disseste aí uma coisa que é muito importante. Eu fui presidente do Congresso, vocês também me convenceram e convidaram para isso, em 2012, para as especialidades, não? E era Vesha, presidente da Comissão Científica, não é verdade? E tive uma grande equipa, fizemos um grande congresso. Aliás, eu orgulho muito de ter gente que era da minha comissão, os miúdos que eram da minha comissão instaladora são médicos dentistas de sucesso, que se licenciaram naquela altura e hoje são aí jovens médicos dentistas com muito sucesso, com garra, com empreendedorismo, que foram para a frente, lutaram, etc. Mas queria te dizer uma coisa, nós temos gente com muito valor, que faz palestras no estrangeiro, com muita formação, e que devemos, obviamente que algum já tive uma outra queixa, que se sentem discriminados, mas eu já expliquei até um deles, também não vou dizer quem é, que não terá sido por mal, terá sido, enfim, por alguma questão que aconteceu, mas só a quantidade de colegas portugueses que tu aí referiste,
que vão ao nosso congresso dar formação aos nossos colegas é absolutamente extraordinário. E temos muitos para incorporar ainda mais. Eu não volto a dizer, esta é uma equipa de coesão, uma equipa de união, é uma equipa construtiva que faz uma campanha de propostas com inovação e queremos agregar todos. E, sobretudo, temos uma capacidade, que é a capacidade de errar, tomar decisões, mas depois corrigi-las se for necessário e dar a mão à palmatória quando temos que o fazer. E é isto que eu acho que os distingue. Arturo, e não só no Congresso, eu acho que está-se a focar muito no Congresso, mas nós temos a questão de formação contínua. Bem, lembrando essa também, exatamente. E assim, eu costumo dizer, eu comecei por falar no Congresso para 800 pessoas, a minha estreia foi 800 pessoas, e depois ficava muito chateado que nunca tinha ido às jornadas de primavera, porque achava que era uma coisa que eu queria muito ir. E quer dizer, e desta vez é a oportunidade de falar para 800 pessoas outra vez na formação contínua, agora no webinar. Quer dizer, e nós, com as competências sectoriais que nós vamos ter agora, quer dizer, o que nós vamos conseguir dar de formação gratuita ou não gratuita, mas os diferentes temas que nós vamos ter disponíveis para muita gente que nunca, inclusive, falou, mas que vai conseguir falar com as nossas competências sectoriais, quer dizer, não sei quantos temas diferentes que vai ser possível falarmos e dar formação, e mais do que tudo, o que é engraçado neste ponto, é que vamos conseguir descobrir novos desafios e novas curiosidades em médicos cientistas que se calhar até estão um bocadinho cansados da área que estão a trabalhar e que neste momento vão conseguir ter novas áreas de trabalho com esta questão das competências sectoriais. Isto é muito engraçado, eu acho que é uma oportunidade única que está criada, e agora estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha das competências sectoriais, mas inevitavelmente eu acho que é uma nova área que se vai abrir na medicina dentária com a questão das competências sectoriais, como o André falou na questão da acupuntura, quer dizer, como estamos aqui... Sabe o que é que isto quer dizer, André? Renovar com confiança. Exatamente, não, mas é mesmo isso, quer dizer, é que estamos aqui com uma série de novas, porque desta vez foi uma sala num congresso, não é? Mas eu de certeza que nós vamos ter dentro de pouco tempo num congresso as salas inteiras e auditórios inteiros com as competências sectoriais, vamos ter formação, como tivemos agora desta vez, na questão de DTM hidrorofacial, em que foi a acupuntura e a DTM hidrorofacial num curso inteiro dado numa formação contínua, com 800 pessoas, por exemplo, no meu módulo e nos outros módulos também com quase tudo esgotado. Quer dizer, e portanto há oportunidades novas de pessoas que eu percebo que nós somos 10 mil, 12 mil de médicos cientistas, quer dizer, que querem falar e que têm vontade de falar e que têm currículos para falar, muitos deles, mas que garantidamente vão poder falar, vão conseguir distribuir-se cada vez mais por várias áreas, e isso aqui é o mais importante, porque inclusive em diferentes áreas que não estão aqui, que nós se calhar vamos conseguir, nesta nossa nova ordem, vamos conseguir dar muito mais espaço e muito mais oportunidade de falar e de comunicar, que eu acho que isto é que é o interessante, sem dúvida. Já me calei. Sim, não, eu estava a ouvir das competências setoriais, acho que eu também gostei muito, eu sou um fã das competências setoriais, claramente, eu gosto bastante dessa área e estou de acordo com o André, acho que no futuro é aberto, obviamente, depois programas científicos e tudo sobre essas áreas. E deixa-me só dizer-te uma coisa, André, ainda que não seja da minha área, mas é fundamental entendermos que a base e a necessidade das competências setoriais é exatamente o alargar aquele espectro de ação do médico dentista de uma forma regulamentada e correta, em defesa do próprio médico dentista, não é? Ou seja, a verdade é que muitas vezes as pessoas perguntam o que é isto da competência setorial, o que é esta coisa? Exato. Esta coisa é simplesmente a capacidade de organizar dentro da ordem dos médicos dentistas, ok? Um conjunto de atos, ações, digamos, e ensinamentos e conhecimentos que se calhar não estão tão claros para a maioria das pessoas que cabem dentro da atividade do médico dentista e que ao estarem regulamentados, ao haver essa formação, ao haver essa chamada de atenção para o exterior, nos permite perceber e dar novos horizontes a muita gente, não é? Ou seja, pensem, há 10 anos atrás, ninguém nunca pensaria que um médico dentista estaria a fazer algum tipo de atividade dentária de harmonização facial e de outro tipo de situações. E, portanto, isto é também importante em termos de futuro,
que é, lá está, abrir novas portas para exatamente pensar e conseguir que cada um de nós consiga, dentro daquilo que é o seu interesse, seguir esta ou aquela área. Agora, obviamente que é um longo caminho a percorrer e obviamente que esse longo caminho a percorrer exige de todos, lá está, uma discussão e como o André falou, o André Maria exatamente isso, ou seja, discussão não só dentro da profissão, e foi isso que o Artur fez muito bem no Congresso, foi chamar outras áreas que muitas vezes eram antagónicas, ou seja, eu lembro que estive numa em que tinha um médico de cirurgia plástica e colegas médicos cientistas a falar sobre isto, não é? Numa sem convivência, e é exatamente isso que se pretende. Ou seja, não é uma guerra contra ninguém, é exatamente uma sinergia que permite a um e ao outro ter uma situação de futuro privilegiada, no sentido em termos mais oportunidades. E isto é fundamental, creio eu, cada vez mais para os jovens, tendo em conta toda esta dificuldade que temos em termos de mercado de trabalho, também há que assumi-la, que existe. Isso são equipas de trabalho, que é o que vai acontecer, é o que acontece hoje em dia no nosso mundo, nos hospitais, nos centros de saúde, é isso que acontece, quer dizer, e mesmo a nível dos jovens, aconteceu-me isto quarta-feira, quer dizer, eu estava numa aula de orofacial, e estava precisamente a falar sobre isto, sobre as competências sectoriais, sobre a hipótese que hoje em dia nós vamos ter de regular este tipo de mercado, este tipo de profissão e este tipo de horizonte que vamos ter a partir de agora. Quer dizer, isto é o único o que se conseguiu e o que se vai conseguir. E eu acho que o que se vai conseguir vai ser fantástico. Por exemplo, a especialidade de orofacial demorou 20 anos a ser aprovada nos Estados Unidos. Portanto, é um caminho. André, se me permites, agora lembrei-me de uma coisa, no sentido da evolução e não só das competências, estava agora aqui a pensar, por exemplo, porque, quer dizer, reparem, aquilo que eu estava a dizer, nós, durante o processo, cometemos sempre erros. Isso é normal, todos nós o fazemos, mal era de nós fazemos. Temos é que olhar para eles e reconhecê-los. Eu dou-vos um exemplo de como é que esta história da pandemia veio modificar completamente a minha opinião pessoal acerca, por exemplo, da formação contínua da ordem. Dou-vos um exemplo. Durante muito tempo, nós falávamos, dentro do Centro de Formação Contínua, temos que abrir aos webinars, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. Primeiro havia algum receio. E há 4 ou 5 anos desta parte, começamos a gravar os cursos e a disponibilizá-los gratuitamente, os cursos de dia online, para todos os colegas que pudessem assistir. Qual era a vantagem? Que quem estivesse em Vila Real pudesse assistir ao curso do Porto, sem ter que se deslocar ao Porto e de forma gratuita. O que é que mudou com a pandemia? Numa semana, tivemos que mudar tudo e passar tudo para ser online, okay? Que era algo que tínhamos receio no início. Claro. Portanto, isto obrigou-nos a mudar tudo. E agora, se me perguntares o que é que eu acho o futuro, pois eu acho que o futuro é acabar completamente com as formações presenciais, à exceção das formações hands-on, que essas sim devem ser aumentadas, de forma a que os colegas possam efetivamente tocar e pôr a mão na massa. E, portanto, com isto, dou-te um exemplo, como é que algo, eu estive, estou há algum tempo, é verdade, na formação contínua dentro da ordem, temos feito uma evolução, passamos a ter cursos gratuitos e não sei o quê, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, neste momento, claramente para mim, o pós vai ser completamente diferente do que havia para trás. Exato. E simplesmente porque isto obrigou-nos a fazer isto e foi uma oportunidade, não é? Porque é uma oportunidade, agarramos esta nova oportunidade de ver isto funcionou, então se funcionou, porque é que não fazemos isto? E é isso. E o feedback que houve, que é outra coisa engraçada, e nós todos demos aulas, o feedback que houve da formação contínua online, que foi gratuita, que sempre foi gratuita, quer dizer, mas que, por exemplo, neste caso dos cursos que vocês fizeram lindamente agora, enquanto ordem, em que tornar mesmo os cursos serem gratuitos, estes cursos modulares serem gratuitos, quer dizer, o feedback que houve, por exemplo, do meu curso, do nosso curso com o professor Mário João e tudo, foi único, quer dizer, a quantidade de gente que, a nível de dor, de vários sítios do país conseguiu assistir, que era só Lisboa e Porto, e foi único, e as mensagens que eu recebi foram absolutamente únicas. Estamos a falar de 800 pessoas que assistiram, enquanto só iriam ser apenas 200 pessoas que iriam assistir. Quer dizer, eu acho que isto é muito poderoso o que se consegue com a formação contínua online. Portanto, isto é muito engraçado. É bom para quem vê e é bom para quem fala, é estimulante. Portanto, é ótimo. Sem dúvida. Exatamente. Caros colegas, 1h30, passa no instante. 1h30? Isto era 1h30. Conseguimos-te enganar, Artur. Opa, é energia. Vocês, é que mais pilhas Duracell, isto dura, não acaba. Exato. Eu só queria também relembrar aos colegas, quer dizer, eu tenho perguntas que nunca mais acabam, mas quero relembrar aos colegas que estão a ver que nós, na lista B, temos um número de WhatsApp
onde as pessoas podem enviar essas perguntas, portanto estão em todos os sites, na nossa lista, e portanto é fácil de aceder a esse número, para poder fazer as perguntas que nós obviamente respondemos, sem problema nenhum. Nesta hora e meia tentámos responder ao máximo delas, tentámos mostrar aqui algumas das nossas linhas de pensamento em relação às competências setoriais e ao nível das especialidades. Acho que foi bom. Não sei se alguém quer dar alguma declaração final sobre este tema. Eu daria, o senhor moderador, não, quando vocês acabarem, eu depois deixo uma mensagem final. Pronto, então acho que em relação a este tema das competências setoriais e das especialidades, acho que estamos encerrados por aqui. Quero relembrar apenas que este é apenas um de muitos Be Clears, em termos de aclararmos as ideias e respondermos aos nossos colegas sobre muitas dúvidas que possam surgir sobre a nossa linha de candidatura. E, portanto, o próximo Be Clear será este domingo às 6 da tarde. O tema é um tema também muito importante, que tem a ver com o número de clausos. Portanto, domingo, 6 da tarde, quem quiser discutir sobre este tema, pôr as suas perguntas, as suas opiniões, está mais que convidado a participar. E então, desta forma, dou por encerrado este tema e dou a palavra ao colega Artur para poder fazer a declaração final. Olha, e faço a declaração final, faço-a no uso da minha competência sectorial neste momento, como líder de uma equipa extraordinária, que é a B-Team, não é verdade? A lista B. E eu queria dizer que nós vamos inovar na medicina dentária, vamos ser tão dinâmicos quanto as competências sectoriais vão permitir uma dinâmica nova aos colegas, dar-lhes um novo alento, ganhar novas competências, ganhar até outras vantagens competitivas no mercado de trabalho, que lhes pode servir até para renegociarem, quem sabe, outros contratos, outros acordos que possam ter nas suas competências sectoriais. Portanto, vai diferenciar cada colega, vai-lhe dar vantagem competitiva e devo-lhe dizer que nós temos vantagem competitiva nessa matéria. A lista B tem uma vantagem competitiva nas competências sectoriais. Um grande abraço a todos, obrigado ao André, obrigado a todos vós, aos colegas que, como dizia outro, que nos estão a ver e a ouvir lá em casa e no Facebook. Portanto, um abraço extraordinário, amigo, e contem connosco, porque nós contamos com todos. Obrigado a todos, obrigado André, grande abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado a todos. Estamos nos vendo. Obrigado.